Esse comitê de integridade ele é uma das instâncias mais importantes para poder demonstrar a dinâmica do programa de integridade, não somente a dinâmica, mas a importância do programa de integridade ele ter efetividade, e essa efetividade se dá exatamente nessa instância onde participam pessoas e setores estratégicos, onde se toma decisões e homologação de decisões a partir desse comitê. Então, tem todo um processamento de atividades setoriais que demonstram e que se aplica à gestão de riscos, e todo o trabalho dessa área setorial gerencial de controle, ela é monitorada e acompanhada pela controladoria. Vamos ver aqui a formação. Essa controladoria, então, essa formação aqui do Comitê de Integridade. Essa formação, ela tem que ser formal, ou seja, ela tem que estar contida no Código de Ética e de Procedimentos daquela empresa. Então, a importância dessa formação e dessa formatação que se coloca aqui no Comitê de Integridade. Sempre quem coordena é uma instância de controladoria, porque ela trabalha com as 4 macrofunções. Também chamada de instância de integridade para uns, que a controladoria, quando ela é direcionada para essa prática de integridade, então ela também pode ser chamada de instância de integridade. Então, ela tem uma formação, isso no geral pode ter outros nomes, mas que envolvam, por exemplo, as 4 macrofunções da controladoria, que envolvam necessariamente uma instância independente. Toda essa parte de coordenação técnica de um programa de integridade, ele tem que ter uma independência. Essa independência, ela tem que ser bem característica, porque quem fiscaliza não pode executar. Então, essa instância, nesse quesito de coordenação dos trabalhos, ele tem que ter uma independência forte. Ele tem que ser representado pela alta gestão necessariamente, mas às vezes a alta gestão pode ser em uma empresa média, uma empresa pequena, pode ser que a alta gestão não tenha tempo para poder ficar homologando os trabalhos. O que importa é a sua participação, ou seja, mesmo que a alta gestão não possa estar, ela pode ser delegada, e essa delegação ela tem poder de decisão. Se a alta gestão delega a uma pessoa ou instância que não tem poder de decisão, o Comitê de Integridade está comprometido. A gente coloca também dentro da formação que pode acontecer um setor de planejamento. Esse setor de planejamento aqui, muitas empresas de médio porte, de pequeno porte, ela não tem essa instância, mas é possível que se tenha dentro de qualquer organização um setor de planejamento. Como a gente sabe que um programa de integridade ele tem que ser feito, instalado e implantado ou implementado de forma estratégica, essa forma estratégica ela está direcionada para um longo prazo. E toda atuação a longo prazo estrategicamente tem que perpassar por um planejamento. Isso é muito forte nas empresas maiores que têm um direcionamento gerencial muito maior, né? E uma formação, um componente da formação que é importante é a representação setorial da gestão de riscos.
essa representação setorial da gestão de riscos. O que é isso? O programa de integridade, como vimos anteriormente, ele é baseado em um tripé. O tripé da governança, o tripé da gestão de riscos e o tripé dos controles. Quem está no meio desse miolo de trabalho é a gestão de riscos. E a gestão de riscos ela é feita por quem opera. Ela é feita de forma gerencial, operacional, diferentemente de uma controladoria ou de uma instância de integridade ou de uma auditoria interna. A capacidade de gerenciamento é representada pelo setor operacional que é responsável pelo risco. O ISO 31000 estabelece quem é o responsável pelo risco, é quem opera, quem gerencia. Portanto, é importante entender que a gestão de risco ele é feito sob a responsabilidade setorial, ele não é sistêmico, ele é setorial, e que a sua composição no comitê de integridade ele é temporário. Essa composição aqui, temporário. Por que ele é temporário? Porque apenas a base do comitê de integridade ele é permanente. A parte gerencial, setorial, ele é temporal na formação do comitê de integridade. Uma vez aprovado aquele setor dentro do parecer da controladoria ou da instância de integridade homologado pela alta gestão e pelo comitê, a representação setorial ele vai para outra área. E isso se dá à dinâmica do programa de integridade, assim como e consequentemente a dinâmica do programa de gestão de riscos. É uma coisa linkada à outra. Então, o ISO 31000, ele informa que tem por prioridade atender a macrofunções finalísticas, não descartando a área meio, mas a prioridade, a recomendação que se comece pela área finalística. Então, no momento da gestão de risco, existe a implantação, existe o seu desenvolvimento e a sua maturidade. Quando a empresa tiver, por exemplo, 10 setores distintos, ela começa com um setor apenas e ela vai, dentro do ciclo da aplicação da gestão de riscos, iniciar até ser homologada pelo Comitê de Integridade, fazendo parte daquele comitê no momento da sua aplicação setorial. A partir dessa homologação, esse setor ele vai sair do comitê para dar entrada a outro setor da organização. E isso se dá a dinâmica dos ciclos de maturidade do programa de gestão de riscos, que é uma consequência da maturidade do programa de gestão de riscos. O programa de integridade, a maturidade do programa de integridade está diretamente ligada com a maturidade do programa de gestão de riscos. Então, essa estrutura e esse comitê é extremamente importante para o entendimento da participação da alta gestão. Antes de falarmos até dos pilares, agora que vamos falar no próximo módulo, no próximo submódulo, de falar sobre os pilares, isso aqui, a alta gestão já é um dos pilares e um dos pilares que tem maior peso na avaliação do programa de riscos da CGU, que nada mais é uma aplicabilidade da Lei Anticorrupção, regulamentada pelo Decreto 11.129, atualizado agora em julho de 2022. Um dos pilares e o mais importante, peso número 25, de 0 a 100, um peso 25 pontos. Observem que é um peso relativamente relevante, né?
Então, essa homologação do comitê, a homologação dos trabalhos de integridade, ela é feita de forma colegiada e essa homologação ela é dinâmica, né? Entrando em cada setor de cada empresa e por aí seguindo o início e a maturidade em graus diferentemente. É isso e essa dinâmica de formação, homologação é que se expõe, é o que justifica, é o que mostra para os terceiros envolvidos a efetividade do programa. Então, um especialista em gestão de integridade, ele vai verificar no primeiro momento, que são os auditores da CGU ou os auditores do Instituto Futur, a primeira coisa que vai se avaliar é se o programa ele está sendo efetivo. E como se dá essa efetividade? Através dessa dinâmica do Comitê de Integridade. Voltando à continuidade, fazendo uma breve pausa para explicar aqui função e funcionamento de um comitê de integridade e a suma importância da implementação e maturidade, vamos dar continuidade ao que já vimos, não é? Aqui, por exemplo, o comprometimento da alta gestão. Isso são os pilares que o edital da CGU estabelece como forma avaliativa de um programa de integridade empresarial. São esses pilares aqui, os 6. Comprometimento da alta gestão, políticas e procedimentos, aí entra a questão do Código de Ética, que vamos ter um aprofundamento posterior. Comunicação e treinamento. O treinamento é o que estamos fazendo nesse momento. Os canais de comunicação e denúncia, vamos entrar no mérito desse item do pilar da avaliação da CGU e fazer uma analogia com as ouvidorias do poder público e como ela se desenvolveu. Vamos ver isso mais tarde. A análise de risco e monitoramento, aqui nesse momento, a gente vai ter um cuidado de dar uma parada para explicar todo o funcionamento da gestão de riscos, como é feito essa análise, como é feito os eventos, como é identificado os eventos de risco, sejam eles eventos que podem causar uma dificuldade ou um impedimento para a missão, para a execução da missão empresarial, sejam eles também eventos que podem ajudar a essa missão. Então, tudo isso a gente vai ver no programa de gestão de risco, que é uma aula especial para o aprofundamento. Não podemos perder de vista que o programa de integridade, que é com base no ISO 37301, de forma recomendativa, ele traz um pilar. Esse pilar que vem estabelecido pela própria instrução 01 da CGU, que fala sobre governança, a tríade do programa de integridade. Governança, gestão de riscos e controles. Portanto, o estudo da gestão de riscos, ele é fundamental para essa implementação e essa análise de riscos. Extremamente importante. A transparência e a responsabilidade social vai ser outro tema muito específico que vamos tratar aqui. Então, nós temos no conteúdo aqui da avaliação, nós temos pontos aqui, 25 pontos. Olha a importância do comitê de integridade. Nós temos o comprometimento da alta gestão, sendo avaliado no peso de 25. As políticas e procedimentos também com peso de 25 pontos. Comunicação e treinamento, 15 pontos. Canal de denúncia,
15 pontos. Análise de risco, 15 pontos. E transparência e responsabilidade social, 5 pontos. Totalizando aqui um total de 100 pontos. Então, em cada item do pilar, dos pilares, em cada item dos pilares, não pode ter uma avaliação abaixo de 40% do total. Vamos também fazer, assim que sair o edital da CGU, desse novo ciclo agora, vamos fazer uma aula para falar sobre o edital. Por quê? Porque possivelmente pode haver mudanças. Essas mudanças a gente vai ajustar nessa aula que complementaremos essas pontuações aqui, caso haja mudanças, não é? Então nós temos aqui, por exemplo, os resultados. O programa de integridade, ele tem um foco muito importante nos resultados. Não é somente um programa que vai colocar ali um demonstrativo e um documento assinado por uma alta gestão que ele vai ser efetivo. Essa efetividade ele também está ligado com os resultados que a instituição estabelece. E esses resultados são consequências orgânicas da estrutura da implantação de um programa dessa natureza. Então a gente tem uma melhoria do cumprimento do objetivo social da empresa. Nós temos uma padronização, muita gente usa aqui uma expressão que é escritório de processos. Nada mais do que uma padronização de documentos que organiza as ações gerenciais e operacionais para a finalidade. E uma central de processos. Essa central de processos, ela vai processar as informações. Você tem padronização e tem a central de processos. Ela vai pegar as padronizações já efetivadas e vai criar como se fosse uma jurisprudência administrativa. Ele vai ali fazendo sempre o seu monitoramento através de central de processos. Sempre a central de processos está pensando na palavra prevenção. Esse é o grande desafio de um programa de integridade, um dos grandes desafios, que é a prevenção à corrupção. E a prevenção de incongruências, prevenção de atos irregulares, ajustes e respostas àqueles atos que foram previamente destacados como irregulares, enfim. Essa é o outro, dando continuidade, né? Esse é o padrão. Quando a gente fala de monitoramento, a gente não pode deixar de esquecer que o monitoramento ele só existe se houver uma avaliação. E a avaliação só existe se houver parâmetros. Portanto, os parâmetros para o monitoramento, ele está no guia Ethos do selo da CGU. Tem um guia onde nos baseamos para direcionar as empresas nesse sentido. Esses parâmetros, ele vai dar subsídio a tomadas de contas da alta gestão, ou seja, subsídio para a governança. E quero destacar aqui a palavra transparência para dizer que ele tem, essa palavra aqui, ele tem dois sentidos. O sentido amplo e ele tem um sentido restrito técnico. Esse sentido amplo é ligado sempre à comunicação. E esse sentido restrito é voltado sempre para as 4 macrofunções
da controladoria. Então, nesse sentido que o edital da CGU coloca, avaliando a transparência e a comunicação com o peso de número 5, ele é uma interpretação da palavra transparência no sentido amplo de tornar as informações cristalinas, informações precisas, informações com base em termos técnicos. Esse sentido restrito, ele volta e se remete à questão das 4 macrofunções e todo um procedimento de auditoria, ouvidoria, de prevenção. Então, por isso, hoje, a Controladoria Geral da União é Ministério da Transparência, em função, tecnicamente, dessas 4 macrofunções, de prevenção, sobretudo, auditorias, corregedorias e ouvidorias, que nesse caso, empresarial, canal de denúncias.